Olá, meu irmão cristão. Olá, minha irmã cristã. Hoje vamos mostrar a segunda parte do vídeo contando a história da vida do rei Davi. O profeta Samuel tinha ungido o rei Saul a pedido do povo, mas Saul precisava convencer o povo de que ele realmente era um líder. Para isso, precisaria ser definitivamente confirmado como um autêntico rei. Os amonitas, povo do reino de Amon, estava constantemente ameaçando a paz dos israelitas. Naás era o rei dos amonitas. Naás era um homem impiedoso. O tirano queria que todo o israelita arrancasse de si o olho direito para que o exército dos amonitas os deixassem em paz. Os anciãos da região de Jabe pediram aos amonitas uma semana para que todo Israel fosse comunicado sobre a proposta. Quando Saul soube, este ficou furioso. O recém-empossado rei cortou 2 bois em pedaços e enviou pedaços para todo Israel. Os pedaços de carne bovina seguiam com a mensagem: é isto que ocorrerá com os bois daqueles que se recusarem a seguir Samuel e Saul na guerra. O povo seguiu Saul, houve guerra e Israel saiu vitorioso. Estava confirmado, Saul era um rei de verdade. O profeta Samuel disse ao povo: segui minha vida fazendo aquilo que era certo diante dos olhos de Deus. Agora estou velho e com os cabelos brancos. Jamais aceitei qualquer tipo de suborno. Deixem-me seguir ao caminho de Deus Jeová. Vocês já têm um rei. Sigam a vida com retidão, fazendo a vontade de Deus. Esta é minha recomendação. Saul tinha 1 ano de reinado quando teve início uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Jonatas, filho de Saul, atacou uma guarnição dos filisteus. Segundo a visão do profeta Samuel, tal ataque foi algo desnecessário. Uma guerra poderia ter sido evitada. A ira dos filisteus viria a acabar com a breve paz que o povo de Israel havia experimentado, conforme o que está escrito em 1 Samuel 13, versículos 13 e 14, o profeta Samuel comunicou ao rei Saul que viria um novo rei para substituí-lo. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não substituirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul se tornou um homem distante das coisas de Deus, e Samuel se afastou dele. Saul deixou o poder subir-lhe a cabeça. Foi uma época difícil para Israel, uma vez que Israel carecia de armas de qualidade para continuar a luta. Os filisteus controlavam os ferreiros, não permitindo que os mesmos fabricassem espadas e escudos. O profeta Samuel se despediu do povo, dizendo que iria se afastar das coisas palacianas. Disse ele: já estou muito velho, meus cabelos estão brancos, viverei meus últimos dias retirado. Todos sabem que andei minha vida inteira na retidão e em obediência com Deus. Os filisteus estavam mais bem armados que Israel. Uma guerra era iminente. Milhares de israelitas haviam se escondido nas cavernas da região montanhosa de Efraim. O povo israelita subiu vencendo mais uma batalha contra os inimigos e avançou gananciosamente contra o despojo. Comeram carne de carneiro com sangue, contrariando o mandamento de Deus. O rei Saul ficou furioso quando soube e ordenou que cada um daqueles que comeu carne com sangue trouxesse um boi ou uma ovelha para que servisse como holocausto. E houve uma ligeira trégua com os filisteus. O rei Saul se consolidou como rei
entre os israelitas, e Saul lutou contra outros povos inimigos, como amonitas, amalequitas, moabitas e edomitas. Todos foram derrotados. E após uma ligeira trégua contra os filisteus, houve mais e mais batalhas. Em todos os dias do breve reinado de Saul, houve guerra com os filisteus. E o profeta Samuel trouxe mensagem de Deus, Jeová, para Saul. É para que Israel venha a guerrear contra os amalequitas, para vingar toda a covardia que os mesmos fizeram contra os israelitas na época em que o povo fugiu do Egito para o deserto. E Samuel comunicou a mensagem de Deus: agora vá, golpeie os amalequitas e entregue-os à destruição. Mas o povo que estava com Saul poupou a vida do rei Agag e também poupou a vida dos carneiros, ovelhas e bois. Não quiseram entregá-los à destruição, conforme o que tinha determinado o Senhor. E Samuel recebeu a mensagem de Deus: lamento ter feito Saul rei, pois ele deixou de me seguir e não cumpriu minhas palavras. E Samuel comunicou a mensagem a Saul. Samuel pegou uma espada e matou o rei Agag. E o profeta Samuel se afastou do rei Saul. Samuel ficou muito triste por ter que abandonar Saul. E Deus disse: vá à casa de Jessé, o belemita. Escolhi um dos filhos dele para ser o novo rei de Israel. Leve uma novilha como sacrifício. Quando você chegar lá, eu indicarei qual dos filhos de Jessé você deverá ungir. Os anciãos do local foram receber Samuel, e Samuel foi à casa de Jessé e viu Eliabe. Deus disse: não olhe para a aparência nem para a altura, pois o rejeitei. O homem vê o homem pela aparência. Deus vê conforme o coração. E Jessé chamou Abinadab, e Deus disse que também não era este o escolhido. E Jessé mostrou Samá, e novamente Deus disse que não era este o escolhido. E disse Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E Jessé mandou buscar o filho menor, que era ruivo, de belos olhos e de bela aparência. E o profeta Samuel ungiu o jovem Davi. E eis que o Espírito de Deus saiu de Saul, e um espírito maligno por parte de Deus passou a atormentá-lo. O rei Saul obteve um conselho por parte de seus servos, que se um músico tocador de harpa executasse música perto do rei, a perturbação sairia. E o rei Saul mandou trazer um rapaz que tocasse a harpa, para que a perturbação do espírito maligno deixasse de atormentar. E Saul ordenou aos seus servos: encontrem um homem que toque bem e tragam-no a mim. E o mensageiro de Saul chegou até Jessé para pedir que Davi fosse tocar harpa para o rei. E Davi passou a servir Saul como músico real. E Saul gostou muito de Davi, promovendo-o a seu escudeiro. E quando o espírito maligno vinha atormentar Saul, Davi tocava a harpa e o espírito maligno ia embora, fazendo o rei Saul sentir-se aliviado. E os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra. Eles se reuniram em Socó, na região de Judá. Os filisteus estavam em um monte, e no monte ao lado estavam os israelitas. E entre eles havia um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão cujo nome era Golias, que tinha praticamente 3 metros de altura. Vestia um capacete de bronze e vestia uma malha com escamas de cobre para protegê-lo de golpes de espadas ou flechas. Golias gritou para os israelitas: por que vocês estão se colocando em formação de batalha? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele conseguir lutar comigo e me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer e o matar, vocês se tornarão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio o exército de Israel a mandar um homem que possa lutar comigo. Ao ouvir as palavras de Golias, Saul e todo o exército ficaram com medo.
Davi era o filho mais novo de Jessé, e seus irmãos estavam na formação militar para enfrentar os filisteus. Davi tocava a harpa para Saul e no restante do tempo ia apacentar as ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias saiu pela manhã para enfrentar o exército dos israelitas. Davi acordou de madrugada e foi levar pão e queijo para os seus irmãos no acampamento militar. Ao chegar onde seus irmãos estavam, Davi ouviu Golias desafiar os exércitos de Israel. E Davi disse aos homens que se achavam perto dele: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Eliabe, irmão de Davi, o repreendeu: por que deixou as ovelhas e veio para cá? Eu conheço a maldade do seu coração. Você veio para cá só para ver a luta. E Davi respondeu ao irmão: o que eu fiz de errado? Eu só fiz uma pergunta. Alguns ouviram as palavras de Davi e contaram ao rei Saul. Saul mandou chamar Davi e Davi disse: que ninguém fique desanimado. Teu servo irá lutar contra este filisteu. Saul disse a Davi: você não pode lutar contra este filisteu. Você é muito jovem e esse filisteu é um guerreiro experiente. E Davi respondeu: teu servo é pastor de ovelhas. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu enfrentava a fera e matava. Teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este filisteu será como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais: se o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, certamente me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá à luta, que Deus esteja com você. E Saul vestiu Davi com sua armadura. Davi não conseguiu praticamente se mexer com toda aquela pesada vestimenta de metal. E Davi preferiu não usar a armadura. Davi pegou o seu cajado de pastor e foi até o riacho escolher 5 pedras e empunhou a funda, que é uma arma primitiva, para tirar pedras com uma força enorme. Golias desprezou Davi quando este se aproximou. Ele viu um rapaz bonito, ruivo e pequeno. Golias disse: sou eu por acaso um cachorro para você vir com um pedaço de pau? E em seguida amaldiçoou Davi, pronunciando os nomes dos deuses dos filisteus. E disse mais o filisteu: venha, eu vou jogar sua carne para os abutres e os animais selvagens do campo. E Davi respondeu: você vem com espada, armadura e escudo, mas eu venho em nome de Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão para eu arrancar sua cabeça. E hoje vou dar os cadáveres dos filisteus para os abutres e os animais selvagens, e todo mundo saberá que existe um Deus vivo em Israel. Golias se aproximou de Davi. Davi atirou corajosamente uma pedra com a funda. A pedra foi com tanta força que ficou cravada na testa do gigante filisteu. Davi pegou a espada do filisteu e a utilizou para terminar de matá-lo. Davi arrancou a cabeça de Golias. Os filisteus ficaram horrorizados e fugiram ao ver seu maior e melhor guerreiro ser morto de uma maneira tão absurda. Os soldados de Israel e Judá perseguiram os filisteus até os portões de Ecrom. Vários filisteus foram mortos e seus corpos ficaram espalhados pelo caminho. E posteriormente Davi entregou a cabeça de Golias para o rei Saul. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Glórias a Deus!